Boa tarde a todos. Hoje temos como palestrante o professor Gilberto Brito. Ele fez o doutorado na Unicamp em 2022 e atualmente é professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele irá falar sobre algumas representações para o número de semigrupos numéricos de gênero G. Obrigado, professor. Pode começar. Okay. Primeiro, queria agradecer o convite do professor Vitor para essa apresentação e ao departamento, à organização do seminário como um todo. Então, essa apresentação ela serve tanto para quem vai começar a pesquisa, seja no doutorado ou quem está na graduação e pretende ainda decidir o que vai estudar. E aí eu vou tentar fazer mais ou menos um passeio por resultados e algumas coisas que foram obtidas nesse sentido de falar sobre a conjectura que alguns matemáticos, principalmente da área de semigrupos numéricos, têm estudado, que é sobre a cardinalidade do conjunto de semigrupos numéricos de gênero G. Então, a gente vai ver a definição, né, inicial de semigrupo numérico. Aí tem uma outra releitura que foi dada por outros matemáticos, que eu também vou comentar sobre isso, e que cada abordagem trouxe de resultado e como cada abordagem pensou em olhar essa cardinalidade. Certo? E aí a gente, sempre que possível, vou tentar falar um pouco do quais são os problemas ou por que não se avançou muito, pelo menos nesses artigos. Ok? Então, vamos começar com a definição de semigrupos, né, que é o objeto inicial que deu origem a todo esse estudo e movimentou novamente a parte do estudo de semigrupos numéricos, que um semigrupo numérico nada mais é do que um subconjunto dos naturais, e que a gente considera os naturais com o zero. Eu vou chamar um conjunto S de semigrupo numérico se ele tem o zero, ele é fechado em relação à adição, e o seu complementar nos naturais é um conjunto finito. E aí, vou chamar que o conjunto de elementos aqui, G de S, os elementos desse conjunto vão ser lacunas do semigrupo numérico, e os elementos do semigrupo numérico são as chamadas não lacunas. E a cardinalidade desse conjunto aqui, G de S, o complementar, a gente vai estar chamando ele de gênero do semigrupo numérico. Outra releitura feita pelos matemáticos Eliyahu e Fromentin, eles trouxeram, em vez de olhar para o semigrupo, tentar olhar para propriedades ali envolvendo o conjunto de lacunas. Certo? Então, eles definiram um conjunto GAP7, que é um conjunto dos naturais, aqui sem o zero, que satisfaz a seguinte propriedade. Se eu tenho um elemento nesse conjunto, e eu posso escrever ele como soma de outros dois, então, pelo menos um desses dois elementos, nessa soma aqui, tem que estar no conjunto de lacunas. Certo? E aí, eles conseguiram obter alguns resultados interessantes, até com uma reinterpretação e outras demonstrações da conjectura que foi feita na observação da cardinalidade do conjunto de semigrupos numéricos de gênero G. E aí uma coisa que é importante observar é que existe uma relação bionívoca entre o conjunto de semigrupos numéricos e GAP7, ou seja, dado um semigrupo numérico, eu tenho associado a somente um GAP7 a esse semigrupo numérico e vice-versa. Certo? Então, nesse ponto, a gente pode trabalhar tanto com a perspectiva de trabalhar com um conjunto de não lacunas ou com as lacunas propriamente ditas. E aí, explorar qual propriedade que me favorece para o estudo dessa conjectura. Então, independente se a gente está falando da estrutura de GAP7 ou de semigrupo numérico, a gente tem alguns elementos intrínsecos aí a GAP7 ou semigrupos numéricos. O primeiro, a gente pode listar a multiplicidade, que seria o mínimo desse conjunto aqui, ou o menor elemento não nulo do semigrupo numérico. O gênero, a gente vai denotar dessa forma, e, de novo, é a cardinalidade,
do conjunto de lacunas. O número de Frobenius é o maior elemento do meu gap set, ou o maior elemento número natural que não está no semigrupo numérico. O condutor, a gente pode definir ele por essa relação através do número de Frobenius, ou pensar que a partir é um número do semigrupo que está no semigrupo numérico, e a partir dele todo mundo vai estar dentro do semigrupo numérico. E a profundidade, a gente vai ver que é interessante, de certa forma, a nome profundidade ela foi dada recentemente, certo? Porque no momento que foi feita a conjectura sobre essa cardinalidade de semigrupos numéricos de gênero G, não se usava ainda essa noção de profundidades, sendo o maior inteiro entre a divisão do condutor pela multiplicidade. E aí, seguindo a nomenclatura que os artigos vêm usando, a gente vai denotar por NG minúsculo a quantidade de gap sets ou semigrupos numéricos de gênero G, certo? Outras propriedades importantes sobre semigrupos numéricos é o conjunto de Aperry, que é dado por essas congruências aqui. E, a partir dessas congruências, a gente consegue extrair alguns números importantes que a gente vai chamar de vetor de Kunz, associado ao semigrupo numérico ou ao gap set, e o conjunto de Aperry associado ao gap set ou ao semigrupo numérico. Basicamente, independente da nomenclatura, a definição é a mesma. Okay? Então, se estiver falando de gap set ou de semigrupo numérico, essas definições são as mesmas. E por que essas duas definições são interessantes para o estudo? Primeiro, porque, como a gente pode ver nesse lema, que o conjunto de Aperry mais a multiplicidade, aqui tirando zero, é um conjunto de geradores para o semigrupo numérico. Então, nesse ponto, qualquer elemento do semigrupo numérico é combinação linear dos elementos desse conjunto, certo? Então, como o conjunto de Aperry é finito, mais a multiplicidade mais um elemento também é finito, então a gente pode pensar no conjunto de geradores minimais, ou seja, ele pode ter elementos aqui dentro desse conjunto que não acrescentam nessa combinação linear. Então a gente retira só o que é essencial e essa cardinalidade a gente vai falar de conjunto minimal de geradores. E aí, com isso, a gente vem essa definição. Se a gente tem um semigrupo numérico, a gente pode extrair o seu conjunto de geradores minimais, e aí o menor elemento, claro, vai ser a multiplicidade, e a cardinalidade desse sistema de geradores minimais vai ser chamada de dimensão de imersão e é denotada por I de S. E aí, por que aqui já vai ser interessante essa noção de dimensão de imersão, mas também ela traz outra conjectura através do estudo de semigrupos numéricos, que é a conjectura de Wilf. Então, fora dessa conjectura aqui, esses elementos eles também aparecem em outros estudos dentro da teoria de semigrupos numéricos. Okay? Então, o que a gente está vendo esses parâmetros aqui? Dimensão de imersão, multiplicidade, gênero. Todos esses parâmetros, e mais alguns que vão aparecer, justamente vão servir de algumas abordagens para tentar estudar esse número aqui. Ok? Então, esse valor, ele já foi calculado para alguns valores, seja de forma fazendo G variar, né, para os primeiros valores de G, ele já foi calculado até G, se não me engano, 60, certo? Seja de forma algébrica ou computacional. Só que a matemática, que até o professor comentou, a Maria Braz Amorosa, ela percebeu que, calculando essas quantidades, algumas propriedades eram satisfeitas. Então, ela fez 3 conjecturas, certo? E no momento dessas 3 conjecturas, se permanece em aberto essa conjectura aqui, que NG é maior do que NG menos 1 mais NG menos 2 para todo G maior ou igual que 2. E uma consequência, né, uma subconjectura, vamos dizer, dessa conjectura aqui, é essa daqui, que essa sequência da cardinalidade de semigrupos de gênero G é uma sequência crescente.
certo? Então, são dois problemas que estão em aberto, certo? Depois eu vou comentar um pouco sobre as outras conjecturas que foram feitas sobre o número NG e já foram demonstradas, ok? E aí a gente vai ver também qual foi a abordagem que usaram para demonstrar isso daí. Então, a ideia é como que a gente vai atacar esse problema, certo? Quais as técnicas, quais são as ferramentas que eu vou usar para tentar mostrar essas desigualdades, certo? Uma das formas é tentar criar cotas superiores e inferiores, ou propriamente dizer para cada G qual que é o valor de NG, certo? E aí que vem a intenção dessa palestra de mostrar algumas coisas que já foram feitas, alguns pontos que já foram abordados e alguns parâmetros que foram usados nessas abordagens, ok? Então, é tentar escrever o NG com algum tipo de fórmula que eu consiga saber. Eu falo o valor de G, eu sei exatamente o valor de N de G, para qualquer valor de G. Se eu conseguisse fazer isso, né, eu poderia dizer qual é exatamente se essa conjectura é verdadeira ou falsa. Então, o primeiro que eu escolhi aqui para apresentar é a abordagem que fixa o gênero, certo? E varia aquele número m, a multiplicidade. Certo? Então, um resultado bem conhecido da teoria de semigrupos numéricos é essa desigualdade da multiplicidade em relação ao gênero. Então, ela é maior ou igual que 1 e, no máximo, o gênero mais 1. E aí, fazendo isso, a gente pode reescrever o NG da seguinte forma: a soma de 1 até G mais 1 do número nzão de MG, onde esse nzão de MG aqui nada mais é que a cardinalidade de semigrupos numéricos de multiplicidade M e gênero G. E aí, por que a gente pode escrever com essa soma aqui e saber que não tem repetições? A gente dá para verificar facilmente que fixado o M e fixado o G, esses conjuntos ali, as famílias de semigrupos, elas não têm interseção. Então, aí você não tem o risco de estar fazendo contagens repetidas. Então, aí você reescreve o número NG como essa soma aqui, então você passa o problema a tentar estudar esse número aqui. Será que a gente consegue, fixando o gênero e variando a multiplicidade aqui de 1 até G mais 1, calcular esse número sempre? Será que NG é sempre maior do que NMG mais 1? Então, fica essas questões. E quem foi o primeiro a utilizar essa abordagem foi o Nathan Kaplan, onde ele conseguiu alguns resultados interessantes, que supondo que o M, a multiplicidade e o gênero do semigrupo numérico satisfizesse essa desigualdade aqui, 2G menor que 3M, então ele conseguia, através de fazer uma bijeção explícita entre os conjuntos de Aperry relacionados a semigrupos com essas características aqui, com o conjunto de semigrupos com gênero G e multiplicidade M. E aí, por que ele só conseguiu para esse caso aqui? 2G menor que 3M. Então, quando a gente tem essa desigualdade aqui, o Kaplan ele consegue mostrar que lá na escrita do vetor de Kunz que a gente viu anteriormente, a última entrada do vetor de Kunz associado ao semigrupo numérico é no máximo 2. E aí, com esse controle, com a última entrada, ele consegue criar essa bijeção com relação a essa diferença entre os gêneros aqui e a multiplicidade. E aí, o que acontece? Ele poderia tentar fazer um estudo sem considerar essa desigualdade aqui. Porém, quando a gente tira essa desigualdade, o valor da última entrada ela também perde o controle sobre ela. Pode passar a ser 3, 4 e assim por diante. E aí ele não consegue, por exemplo, tentar encaixar uma relação como estava na conjectura inicial, certo? Tem que lembrar que a gente está interessado em estudar esses aspectos aqui, essas desigualdades. Então, visando esse problema,
ele focou nessa desigualdade aqui. Se ele mudasse a desigualdade, ele conseguiria outras bijações, provavelmente. Certo? E aí tem toda uma dificuldade, porque ele faz associação também desses conjuntos, né, desses números, com funções quase polinômios. Então, aí passa o problema a um estudo de outras propriedades que não necessariamente são tão simples de se usar. Certo? Então, nesse ponto, a gente tem o primeiro tópico. Fixei a multiplicidade, fixei o gênero, vou variar a multiplicidade aonde eu posso variar e o que eu posso obter nesse aspecto para a conjectura que foi proposta lá por Maria Braz Amarós. Ok? E aí, feito isso, já foi um passo bastante interessante em direção à validade da conjectura, está aberto, mas ainda com esse processo lá de usar quadros polinômios, ele conseguiu calcular algumas cardinalidades aqui para a gente. Então, quando o gênero é m-1, quando o gênero é o próprio m, foi dando fórmulas, certo? Só que aí chega um momento que, algebricamente ou computacionalmente, para qualquer gênero já não é tão viável assim fazer, seja na mão ou seja o computador, em algum momento ele já não consegue mais fazer. Okay? Então, nesse aspecto, nessa abordagem que o Kaplan trouxe, usando quase polinômios, usando ali a relação entre os conjuntos de Aperry e semigrupos, o que foi possível mostrar foi essas cardinalidades aqui e esse teorema que também já traz um avanço importante no estudo da conjectura 1 ali. Beleza? E aí, o legal dessa abordagem que o Kaplan fez é que ele também conseguiu ter alguns avanços na outra conjectura que eu tinha falado, que é a conjectura de Wilf, que envolve ali a dimensão de inclusão do semigrupo numérico. Okay? Então, uma outra abordagem, e foi feita pela própria pesquisadora que propôs a conjectura, é usando a ordinalização de semigrupos numéricos. Então, um semigrupo numérico ele é chamado ordinário se ele tem essa característica, se ele tem gênero G, então ele é zero e começa a passar, ter os elementos a partir de G mais 1. Certo? Caso contrário, ele é dito não ordinário. Então, o que significa a ordinalização? É o processo de eu pegar um semigrupo não ordinário e tirar a multiplicidade e colocando o número de Frobenius até que eu tenha como resultado o semigrupo ordinário. Ok? Então, o processo de ordinalização de um semigrupo é nada mais que eu crio um novo, vou criando a cada passo, cada interação, um semigrupo novo, tirando a multiplicidade do anterior e adicionando o número de Frobenius do anterior. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse semigrupo numérico, multiplicidade 4, número de Frobenius 11, e sua ordinalização é o semigrupo de 5 até 5, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Então, a gente retirou o 4 aqui e adicionou o número de Frobenius. Ainda não é um semigrupo ordinário, por quê? Porque aqui ainda está faltando o 6, o 7, certo? E aí pode fazer esse processo até obter um semigrupo ordinário. E aí, o número de ordinalização, que a gente vai denotar por R, é o número de repetições necessárias para obter esse semigrupo ordinário. E aí, o que a Maria Braz Amarós conseguiu? Ela conseguiu mostrar, né, que o número máximo de ordinalização de um semigrupo de gênero G é no máximo maior inteiro de G sobre 2. E aí, com isso, ela consegue, né, reescrever, assim como o Kaplan, o número NG como essa soma aqui, onde o número NGR é o número de semigrupos numéricos de gênero G e número de ordinalização R. E aí o problema, de novo, recai a estudar números um pouco menores, que é o NGR aqui. Então, a abordagem que ela traz para a gente, olhando essa organização de semigrupos e a questão da árvore de semigrupos ali, essa cadeia de semigrupos que vão
surgindo, ela chama de árvores, ela consegue mostrar que para o semigrupo de gênero G e organização exatamente 1, é possível criar uma fórmula para esse número aqui, certo? E ela observou, e aí tem toda uma construção por trás desse resultado aqui, que ela passa por mostrar qual é o formato, né? Como é formatado um semigrupo numérico com um determinado número de ordinalização. E aí, nesse processo de caracterizar, é necessário que esse R aqui, que vai ser a ordinalização, seja maior do que um desses dois números aqui. E aí, ela consegue mostrar que, pelo menos para R muito grande, né, vamos dizer, um R bem grande, número de ordinalização alto, a conjectura 2 ela é verdadeira para qualquer R aqui, para qualquer G. Então, já traz também um indício ali que tanto o resultado de Kaplan como o resultado da Maria traz que a conjectura 1 e o outro traz que a conjectura 2 sejam realmente verdadeiras, ok? Então, nesse ponto a gente já tem a multiplicidade, que era algo que a gente consegue definir fácil através da própria definição do semigrupo numérico, e a gente teve aqui um novo elemento, a ordinalização, para tratar dessa conjectura. E aí, agora esse resultado que vai vir, que foi através do pesquisador Zhao, quando ele escreveu seu artigo, a gente ainda não tinha noção a nomenclatura de profundidade. Então, ele usava ali desigualdade entre o número de Frobenius e a multiplicidade. De forma resumida, basicamente ele estudou semigrupos numéricos de profundidade no máximo 3. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê que no máximo 3 é uma coisa interessante de estar estudando. Então, primeiro, aqui um corolário de um artigo que eu fiz com o professor Matheus, da UNB. A gente conseguiu, através do gênero e da multiplicidade, fazer uma cota ali para a profundidade, certo? Então, a profundidade é desse jeito aqui. Então, semigrupos com gênero G, multiplicidade M, maiores do que esse número não existe, e menores do que esse número também não existe. Então, você consegue só estudar um pedacinho, vamos dizer assim, você não precisa se preocupar com valores acima ou abaixo dessa desigualdade aqui. E aí, por que isso vai ser interessante? Porque o Zhao, lá quando ele começou aos estudos olhando para a profundidade, ele conseguiu verificar que semigrupos com profundidade no máximo 2, a quantidade era dada pelo número de Fibonacci de ordem de G mais 1, certo? Então aqui o Fn aqui denota o número de Fibonacci de ordem N. E aí lá no artigo dele, ele estava preocupado em tentar construir semigrupos, certo? E nessa construção ele trabalhava com semigrupos satisfazendo essa desigualdade aqui, o número de Frobenius maior do que o dobro da multiplicidade e menor que o triplo da multiplicidade. E aí ele traz aqui uma abordagem de semigrupos do tipo AK. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o que seria esse semigrupo tipo AK, certo? E ele estuda basicamente semigrupos com o número de Frobenius menor ou igual a 3 vezes a multiplicidade, ou em outros termos, semigrupos com profundidade 3. E ele conjectura, ele faz alguns trabalhos computacionais e vê que o comportamento desses semigrupos com profundidade 3 é assintoticamente o mesmo da cardinalidade NG. E aí ele faz essa conjectura, infelizmente, na abordagem que ele trouxe ali com semigrupos tipo AK aqui, ele não consegue verificar isso, e alguns anos mais tarde, ela vai ser verificada por Zhao utilizando uma outra abordagem, utilizando geradores efetivos, fortes, descendentes fortes e fracos, a gente vai também ver daqui a pouco.
Mas o legal é que o Zai, o Zal, ele já consegue mostrar aqui que o limite do conjunto de semigrupos de profundidade no máximo 3, multiplicado pelo número de ouro elevado a menos g, quando g tende a infinito, é essa quantidade aqui, certo? E aí, semigrupos do tipo AK são conjuntos desse tipo aqui, onde A é um subconjunto desse intervalo, tem o zero e o K não pode ser escrito como soma de dois elementos de A. E aí, uma outra abordagem também utilizando a profundidade de semigrupos foi feita recentemente, foi estudada recentemente por mim e pelo professor Matheus, da UNB, que visa estudar a interseção entre planos ali e estudar a cardinalidade de semigrupos de gênero G e profundidade Q, certo? Então a gente fixa o gênero e deixa ele variar naquela desigualdade que eu tinha passado anteriormente, a profundidade. E aí, por que a gente tem aqui esse M aqui e essa divisão dessa soma em duas parcelas, certo? Uma com profundidades menores que esse número e uma com profundidades maiores do que com esse número. Porque nesse novo trabalho que a gente trouxe, a gente conseguiu associar a gap set ou semigrupos numéricos a cobrimento de tabuleiros, dando uma interpretação geométrica para essa cardinalidade, e onde conseguiu linkar essa parcela aqui, quando esse M for de fato a multiplicidade, linkar com o número de Fibonacci K generalizado, certo? Então, a gente consegue cotar aqui essa parcela e essa outra parcela aqui seria a que ficaria faltando. E aí a gente começa a fazer um estudo sobre isso. Então, perceba aqui que se a gente fixa o M sendo 1, então o NG vai ser essa soma com profundidade menor do que o gênero e a soma de todas as cardinalidades desse conjunto aqui. Então, se a gente for variando o M, a gente vai observando que a gente consegue criar cotas cada vez melhores para o número NG, para tentar fazer uma abordagem assintótica sobre esse número, ok? Então, a gente percebe aqui que esse número aqui que está aparecendo é o número de Fibonacci G 2G sobre 3 generalizados de ordem G mais 1, que é exatamente o número que cota essa parcela aqui, sobrando a outra soma, certo? E a outra soma, a gente consegue aqui também fazer uns cálculos, para esse caso bem particular, com M igual a 2, e obter o número de Fibonacci K, 2G sobre 3 generalizado de ordem G mais 1, certo? E aí, se a gente vai aumentando esse M, a gente vai obtendo cotas aqui cada vez melhores, vão aparecendo, por exemplo, as somas aqui, com o número de gap sets ou semigrupos de gênero G, profundidade Q e multiplicidade 3. Aqui de gênero G, profundidade Q e multiplicidade 2. E aí a gente começa, será que a gente consegue calcular esses valores aqui? Então a gente usou uma outra abordagem, como eu falei, de olhar a interseção de planos para verificar essas cardinalidades aqui. E a gente chegou no seguinte resultado, no seguinte corolário. Então, no caso geral, o número NG ele é menor do que essa soma aqui e esse número de Fibonacci generalizado. E eu tenho ainda a seguinte fórmula. Então, o número de gap set de gênero G, profundidade Q e multiplicidade 3, ela é dada por esses valores aqui em cada um desses casos, certo? Então, para multiplicidade 3, basicamente o que a gente usa, tanto multiplicidade 3, 4, nessa abordagem, é o vetor de Kunz, certo? E a gente vai conseguindo estabelecer algumas fórmulas. Então, outro resultado, a gente já vê que para multiplicidade 4, já
começa a surgir mais fórmulas, certo? Mais casos, e a gente chegou a calcular a multiplicidade 5, mas também aí, algebricamente, a proposta era tentar mostrar essas fórmulas de uma forma mais algébrica, sem auxílio computacional. Então, a gente já chegou a multiplicidade 5, sendo inviável também, pelo menos manualmente, as contas iam ficar exorbitantes. Então, para a multiplicidade 4, a gente chegou a colocar no nosso artigo essas fórmulas, certo? E aí tem outros trabalhos que abordam de outras maneiras, também já dão outras formas de calcular esse número, variando a multiplicidade até, que eu tenho conhecimento, até a multiplicidade 5 também. Então, quantidade de semigrupos, de multiplicidade 2, 3, 4 e 5. Certo? Aí tem fórmulas, mas em algum momento, na multiplicidade 5, faz um apelo computacional. E aí, como eu já tinha falado, a Maria, ela não só fez aquelas duas conjecturas, tinha outras conjecturas que eram mais assintóticas, tinha a ver com o limite do crescimento do número NG, quando o NG ficava muito grande, certo? E aí quem provou essa conjectura foi Alex Zay. Qual foi a abordagem que ele utilizou para isso? Ele definiu que seria um conjunto de geradores efetivos, que são geradores minimais, que são maiores que o número de Frobenius, e falou que um gerador era forte se isso aqui fosse minimal, e aí ele conseguiu, com essa abordagem, fala o número de eficácia, que é um novo parâmetro que vai surgindo a partir disso, e retirando geradores efetivos do semigrupo numérico, ele ia criando novos semigrupos, que ele chamou de descendentes. Certo? Aí ele falou quando era um descendente forte, um descendente fraco, e basicamente dividiu essa família de conjuntos em dois outros conjuntos, e no artigo dele estuda esses dois conjuntos separadamente. E o legal é que ele faz também uma reescrita desse número NG agora como Nzão G de S, que é o número de descendentes fracos de um semigrupo de gênero G. E aqui o S é o número de semigrupos fortemente descendentes. E aí a gente pode escrever o número NG dessa forma, ele tenta abordar esse conjunto aqui. E aí qual que é a ideia dele? Ele divide esse conjunto Szão aqui em outros dois conjuntos específicos. Aí nesses dois conjuntos específicos, ele consegue mostrar a conjectura que a Maria tinha feito, que era a seguinte: a conjectura dela era que o crescimento do NG dividido por NG menos 1 era exatamente o número de ouro. E aí o Zay, utilizando espertamente a propriedade dos descendentes fortes e fracos, ele consegue mostrar esse limite aqui, e aí, consequentemente, usando propriedades de limites, sai a conjectura de Maria. Então, a conjectura inicial era essa daqui, e aí, utilizando esse limite, ele consegue demonstrar essa propriedade. E aí, basicamente, de forma assintótica, você tem a veracidade da conjectura 2 que a gente tinha falado, que é o número NG é uma sequência crescente, certo? Mas a gente ainda não tem essa informação para todo G. Sabe-se para um G suficientemente grande, não sabe-se ainda qual seria esse G, essa sequência é sempre crescente, certo? Então, esses outros trabalhos têm tentado abordar esse problema. Então, uma outra abordagem, agora, que tem um apelo geométrico ali de curvas algébricas, semigrupos de Weierstrass, que foi utilizada pelo professor Fernando Torres e pelo professor Matheus, utilizando a conjunto de lacunas pares. Basicamente, você olha para o conjunto de lacunas, vê a quantidade de lacunas pares que esse semigrupo tem. Então, fazendo essa abordagem, a gente pode aqui definir por Nzão gama G a cardinalidade dos semigrupos numéricos de N G gama hiperelíptico, ou seja, tem gama lacunas pares. E aí ele consegue mostrar que
desigualdade é sempre verdadeira, e aí você já consegue melhorar um pouco aquela escrita anterior. E aí eles verificam que se o G ele é maior do que 3 gama, então a gente tem uma bijeção entre essas duas cardinalidades, e se, no caso contrário, você tem uma desigualdade. E aí ele consegue mostrar uma parte, um terço se a gente montar uma tabela variando o G e variando os valores de NG, com esse resultado aqui, você consegue demonstrar basicamente um terço da sua tabela. Então, infelizmente, utilizando essa abordagem, não deu para construir um resultado geral sobre essa conjectura, mas já trouxe também um resultado bastante interessante sobre isso. E aí, além, claro, do apelo geométrico, que é um dos tópicos que o professor Fernando gostava bastante. Então, agora, voltando a um trabalho que foi realizado por mim e pelo professor Matheus, a gente explorou a distância entre as lacunas. Esse foi um trabalho que surgiu de outros trabalhos que até para o professor Alonso, professor Guilherme, professor Juan, já tinha, o próprio professor Fernando Torres tinham trazido alguns resultados sobre semigrupos K-espaço puro. E aí a gente teve a ideia de, será que a gente consegue, utilizando esse novo parâmetro, abordar essa conjectura? Então a gente teve alguns resultados também interessantes. Então, um gapset, ou um semigrupo K-espaço, a gente vai dizer que ele é K-espaço se existir dois elementos consecutivos que a diferença é K. É no máximo K. E se tem exatamente dois elementos consecutivos que a diferença é K, a gente vai chamar de K-espaço puro. E aí, eu e o professor Matheus conseguimos trazer algumas desigualdades em relação a esse novo parâmetro e o gênero, multiplicidade, outros elementos, e verificamos algumas coisas. Primeiro, que a gente conseguia reescrever o número NG como essa soma aqui. Aqui é a cardinalidade dos semigrupos de gênero G, de profundidade Q, K espaços puros, certo? Então, basicamente, a gente focou no estudo falando de semigrupos K espaços puros. E por que nos K espaços puros? Porque a gente percebeu que quando 2G era menor ou igual a 3K, e ele sendo o K do K espaço puro, eu conseguia verificar que existe só duas lacunas consecutivas que tinha distância K. Então só tinha um salto de tamanho K. E aí, com esse controle, a gente conseguiu criar uma abjeção aqui entre esses dois conjuntos aqui, onde permitiu mostrar que a cardinalidade desse conjunto era igual a esse conjunto, algo similar ao que eu já tinha falado anteriormente, sobre o trabalho do professor Fernando e o professor Matheus. E aí a gente conseguiu. Está mutado, Gilberto. Voltou? Sim. Obrigado. Então, só voltando aqui, a gente mostrou que esses dois conjuntos aqui tinham a mesma cardinalidade, e não só que eles tinham a mesma cardinalidade, a gente conseguiu mostrar de maneira computacional até esse valor aqui, 1.167, certo? Então, de maneira computacional, a gente conseguiu mostrar isso aqui, e de maneira algébrica até esse valor 30 aqui, são os primeiros valores aqui dessa sequência, certo? Então, aqui em vermelho, a gente mostrou de maneira algébrica e exibiu qual é a forma que os semigrupos K espaços puros de gênero G teriam. E é algo também parecido com o que o Zay e a Maria fizeram para
número para semigrupos de ordinarização e descendentes. Que lá eles tentavam buscar exibir qual seria o formato desses semigrupos com certas propriedades. Certo? E aí, um problema dessa abordagem é o seguinte: infelizmente, se a gente não tem essa igualdade satisfeita, a quantidade de saltos de tamanho K, ela pode ser 1, 2, 3, e a gente perde também o controle da onde ela vai acontecer. Ela vai acontecer mais para o final, mais para o início dos elementos do gap set. Então, a gente perde esse controle. Com essa desigualdade aqui, a gente sabe exatamente onde esse maior salto vai acontecer e que só vai acontecer em um lugar. E aí, esse controle permite a gente criar essa objeção aqui. Ok? Então, aí eu trouxe aqui alguns dos conjuntos que a gente conseguiu calcular. Não trouxe todos, mas só para exemplificar. Por exemplo, se era um semigrupo G espaço puro, G menos um espaço puro e assim por diante, a gente conseguia mostrar quantos semigrupos tinham e quais eram a cara desses semigrupos. Ok? Então, aqui a gente tem alguns desses trabalhos que eu utilizei para fazer essa palestra. Então, quem quiser depois pode estar procurando. Infelizmente, não deu para trazer todos. Aqui é o trabalho do Eliyahu e do Fromentin, que eles trazem essa nova definição de gap sets, algumas propriedades, alguma verificação sobre a quantidade de gap sets de profundidade 3. Ela é basicamente, de forma assintótica, muito próxima da quantidade de semigrupos de gênero G qualquer. Então, você pega de profundidade de 3 de gênero G e só de gênero. E os semigrupos, como um todo, a cardinalidade está muito próxima de os valores. E aí tem o artigo do Kaplan, do professor Matheus, do Fernando, da Maria. Esse do Kaplan aqui é um bom exemplo de não só de reescritas para o número NG, mas outras abordagens de forma assintóticas que foram trazidas para o estudo da conjectura. Ok? Então, agradeço a atenção de vocês. A gente encerra por aqui. Muito obrigado, professor Gilberto. Vamos parabenizá-lo. Ok, como de costume, então, vem o momento dos comentários ou perguntas. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa ao professor Gilberto? Bom, o professor Alonso, ele pede desculpas por não estar aqui presente neste momento. O nome dele está aqui, mas parece que a conexão ficou com problemas. Bom, se não houver nenhum comentário, vamos agradecer então novamente ao professor Gilberto. Obrigado, professor. Obrigado. Muito interessante sua palestra. Falou bastantes coisas, muitos métodos. Foi muito bom. Você tinha falado no início que você tinha mais artigos, né, preparados para enviar, essas coisas. Um deles é sobre aquela abordagem, uma parte, né, é sobre aquela abordagem do estudar as famílias de gap sets de gênero G, profundidade Q e variando a multiplicidade. Aí foi submetido, a gente está aguardando, e tem um outro, mas aí é de semigrupos de Weisser, de torres de funções, com o professor Saed. Também já foi submetido, a gente está aguardando aí as respostas das revistas. Certo. Ok, muito bom. Parabéns, professor Gilberto, e muito sucesso para você no futuro. Obrigado, igualmente, professor. Obrigado pelo convite aí. Ok, obrigado. Eu vou parar a gravação, então.